poeta. Pode ser poeta? Posso usar essa... Pode. Na poesia, né? Pode. Que muitas vezes é dedicada a coisas da alma e muitas vezes também dedicada a Ana Maria Braga, a Fátima Bernardes, que é um apego que eu vejo que você tem para as apresentadoras de televisão. Rogério, tô certo ou tô errado? Mas não é só elas, tem outros personagens públicos. Houve uma fase da minha carreira que eu comecei a fazer músicas focando em personagens públicos. Então tinha... Você vê que, né, aqui ele começa corrigindo, né, o Rafinha Bastos. Ele fala, não, mas não são só elas, né? Ele começa já corrigindo o Rafinha Bastos, que pra mim é indicativo já de TI, de pensamento introvertido, né? Mas eu não ouvi mais. Glória Maria, Fátima Bernardes, inclusive tem uma música chamada Fátima Bernardes Experiência. Eu sei, conheço essa aí. E que mais? Mário Covas. Tem muita gente. Glória, Ana Maria Braga. Vamos fazer uma análise um pouco mais assim da disposição física dele, né? Você vê aí esse cabelo, né? Essa barba. É uma coisa assim bem, vamos dizer, ele não se importa muito, né, com a imagem dele, assim, ou ele não se importa, né, ou ele não tá nem aí, enfim, né, dá no mesmo. Mas é uma coisa pra gente levar em consideração. Vamos ouvir mais. Então eram músicas que eu dedicava aos personagens públicos. Você sabe por quê? Por quê? Porque eu achava que quando você nomeia um personagem real, a música adquire uma outra força. Tá me entendendo? Não é só uma metáfora, né? Eu me lembro que eu cantei uma música. Ele deu um indicativo de abstrato, né? Ele falou aí que ganha uma nova força, né? Isso é uma simbologia, né? Ele não tá sendo concreto aqui, né? Tem o pessoal no chat falando ENTP, né? Pode ser? De um patrício seu, lá do Sul, que é uma das pessoas que eu provavelmente é um dos minhas grandes referências na música, que é o Júpiter Maçã. Né? O Júpiter é um gauchão lá, e, enfim, veio a falecer, uma morte idiota, né? Mas eu tinha meu programa, entrevistei ele no meu programa. Aliás, dizem... Peraí. Ele falou, né? Ele elogiou o cara, né? Ele falou assim, é um cara que ele admira muito, não sei o quê, né? O que é um indicativo aí de FE, de sentimento extrovertido. E aí depois ele falou assim, o cara teve uma morte idiota, né? E com certeza aí ele está sendo pragmático, né? Porque um tipo afiliativo ele ia escolher muito melhor as palavras, né? Ele não ia falar que alguém teve uma morte idiota, né? Isso também é indicativo de uma FI bem baixa. E eu não estou dizendo FI inferior nem terciária, uma FI assim, ponto cego, né? Uma FI bem mais inconsciente, né? É o que parece. Então seria indicativo de FE também, sentimento extrovertido, né? Porém, o sentimento extrovertido pragmático, né? Que seria aí dos STPs ou NTPs, né? Como ele já tinha dado indicativo de TI no começo, né? Quando ele começa já corrigindo o Rafinha Bastos. Que é uma das entrevistas na televisão que foi mais, assim, radical. Eu vi essa entrevista com o Júpiter Maçã, foi realmente... É um caótico muito interessante. Exatamente. E aí, cara, e gozado, ele veio a falecer pouco tempo depois que ele teve no meu programa. Pouco tempo. Será que a culpa foi do teu programa? Não, né? O meu programa, aquele programa... Não matou ninguém, né? Não, aquela entrevista foi uma entrevista trágica, né? Foi porque ele estava muito mal. Ele estava muito mal e a gente via que ele estava mal. E ele tentava se explicar dizendo que ele estava passando por aquela fase em que depois que a pessoa está muito drogada, ela começa a não tomar mais nada, né? Aí fica aquela reação, né, de tal. E, enfim, mas foi uma entrevista triste, trágica, entendeu? Vê que aqui ele está dando indicativo de informativo, né? Ele não está sendo direto, né? Aqui ele está dando detalhes aí, né? Das coisas que ele fala, né? Ele não tá indo direto ao ponto, assim, né? Muito, né? O que seria mais indicativo, então, de NTPs do que de STPs nesse caso, né?
E como eu falei também, analisando aí mais fisicamente a imagem dele, né? Você vê que não tem SE, né? Sensação extrovertida aí. Porque se fosse um tipo SE, né? Ele ia se preocupar mais com a disposição da imagem dele, né? Já um NTP, ele vai se preocupar menos, né? Naturalmente. Não quer dizer que eles nunca se preocupem, né? Mas como a sensação extrovertida SE é muito inconsciente para esses tipos, né, eles vão se apresentar desse jeito, né? E inclusive, né, seria mais para ENTP do que necessariamente INTP nesse caso, né? Pelo menos eu acho, mas a gente tem que confirmar ainda, né? O pessoal aqui no chat está falando ENTP, né? Eu tô achando mais ENTP mesmo também, mas acho que a gente pode ouvir um pouquinho mais ainda. Mas foi uma das grandes entrevistas do Matador de Passarinho. Matador de Passarinho, que era o programa, né? E as tuas entrevistas pro Jô, Rogério? É engraçado, eu tava olhando ontem, assim... Você vê aqui, ó, quando ele faz assim, o Danilo Gentili fala, suas entrevistas pro Jô, aí você vê que ele quer interromper, né, o Danilo Gentili, né, ele quer falar, ele quer começar a falar, né, isso é indicativo de extroversão, né, porque é quando a pessoa, ela quer falar, né, ela quer interromper, ou ela quer mudar o assunto da conversa, né. Então você já vê aí que é uma disposição que, por exemplo, um tipo introvertido, ele jamais ia ficar mais esperando a hora dele falar. Ele não ia ficar, né? Inclusive eu faço isso, às vezes eu me pego fazendo isso, né? Tentando interromper a pessoa, né? Que já é um indicativo de extroversão. Tem uma evolução da sua relação com o Jô Soares, eu achei muito interessante. E ao mesmo tempo ele, assim, no começo, tá muito empolgado, muito envolvido, no final já tava, assim... meio, tô aqui com o Rogério, era outro clima, assim, né? Você sabe... Mas deu uma virada na tua vida isso aí, ou não? Foi uma virada porque bom, só para você ter uma ideia, eu lancei todos os meus discos no programa do Jô. Todos. E se for feita uma pesquisa dos convidados do Jô, certamente eu fui um dos que mais estive presente. Porque ele gostava mesmo, ele foi um show meu. Ele foi? Mais TI aí, né? Mais FE. TI, quando ele lança uma tese, né? Ele não tem esse dado, mas ele acha, né? É uma tese dele, né? Uma TI, uma lógica dele, que ele, né? Enfim, ele fala a lógica dele aí. E ele falou assim, eu acho que ele gosta muito de mim, né? De uma maneira muito otimista, porque é mais indicativo de FE também, de sentimento extrovertido, né? E um sentimento extrovertido muito inocente, né? Do jeito que ele fala, né? Ele fala com alegria, assim, né? De uma forma bem genuína, né? Tadinho. Foi assistir? Foi, num lugar que não era muito agradável para ele, porque era o Centro Cultural São Paulo. Sabe? Uma arquibancada, mas ele esteve lá presente, lá, entendeu? Enfim. E ele curtia muito o meu trabalho. Mas foi muito curioso, porque a primeira vez que eu fui no programa do Jô, foi uma coisa muito louca, era no SBT, sabe? E o programa, cara, a entrevista foi uma entrevista tensa, porque eu era uma pessoa absolutamente desconhecida, sabe? E o Jô, uma pessoa muito desconhecida, o Jô enfim... Não dá muita moral. Não dava muita moral, sacou, cara? E eu entrei como eu entrei na música, eu entrei para chutar, sabe, cara? Para chutar. E eu não tive pena. Eu me lembro que na época o Senna tinha falecido há pouco tempo, né? E é muito indicativo de SI, né? Ele remonta toda a memória dele do passado, a experiência que ele teve no Jô, ele consegue lembrar em detalhes, né? Até dá para dizer que o indicativo é de SI inferior, porque, né, na verdade parece que ele está contando que ele teve uma má experiência, porque ele estava muito desconfortável, né, nessa primeira vez que ele foi no Jô, né, e o João Pedro comentou assim, o cara literalmente tomou controle da entrevista. Sim, né, isso é indicativo de extroversão, né, porque a pessoa extrovertida, ela vai, né, tomando conta da conversa mesmo. Alexandre Acari, ele sempre narra experiências passadas com um certo desconforto, parece. Indicativo de SI inferior isso aí, né, porque a SI inferior, ela tá sempre sempre com medo de estar desconfortável, né, e quase sempre eles realmente estão desconfortáveis, né.
Então, para ENTP e ENFP, né, é muito difícil isso, porque eles se sentem muito desconfortáveis, né, dependendo da situação que eles estão. Mas quando eles ficam confortáveis também, eles ficam muito confortáveis, né? Isso que é o bom de SI inferior. Bom, acho que eu vou passar para o próximo, então a gente pode concluir que o Rogério Skylab é ENTP.